Olá, boa tarde, que alegria estar com você. Começando a partir de agora o programa A Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos saber tudo sobre esse grande evento que vai acontecer aqui no Brasil, a conferência sobre a Rocha de Pedro. E para isso nós vamos receber aqui o fundador, que vai falar sobre o Centro de Estudos e também sobre o evento. Então eu vou falar aqui com Fernando Nascimento e também com o padre Douglas Pinheiro, que é o diretor espiritual ali do Centro Estudos A Rocha de Pedro. Também vamos falar hoje, no dia de São Marcos Evangelista, mais sobre a vida dele do ponto de vista da teologia. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Olha, eu vou começar hoje esse programa já trazendo para você esta grande oportunidade de poder conhecer um centro de estudos que existe aqui no Brasil, que se chama Sobre a Rocha de Pedro, e que em breve vai realizar uma conferência também sobre a Rocha de Pedro. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas pessoas que entendem muito desse assunto, porque estou com o fundador aqui, que é o Fernando Nascimento, e também com o padre Douglas Pinheiro, que é o diretor espiritual. Sejam muito bem-vindos, viu, meus queridos? Que bom estar aqui. Obrigado, Carla. Uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Bom, Fernando, começando um pouco assim pelo... Vamos entender o contexto, né, do por que foi criado esse centro de estudos, o que é esse centro de estudos, por que sobre a Rocha de Pedro? Eu sei que tem uma ligação, né? Carol, o Sobre a Rocha de Pedro começou como um blog em 2006. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil. Eu era seminarista religioso. Uhum. Eu estava morando em Roma. Depois de 9 anos de formação, eu pertencia à congregação dos Legionários de Cristo. Uhum. E antes dos Legionários de Cristo, eu pertencia a uma comunidade aqui de Curitiba chamada AMI. Uma das primeiríssimas comunidades de renovação carismática da Arquidiocese de Curitiba. Então, eu carregava essas duas realidades, essas duas experiências no meu coração. A experiência carismática e depois a experiência dos Legionários de Cristo, que vamos dizer assim, de conservação da fé, sabe? Eu não os considero de modo nenhum tradicionalistas no sentido, vamos dizer, pejorativo dessa palavra, aqueles que não aceitam o Concílio Vaticano II, eles não são assim, muito pelo contrário. Mas tem uma característica bem conservadora e eu fui marcado por isso tudo. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar no Escritório Nacional da Renovação Carismática, que ficava no Rio Grande do Sul. E nós recebíamos, Carol, e-mails de tudo que é lado que você possa imaginar. Então, assim, nós tínhamos não católicos que nos mandavam e-mail, católicos de diversas frentes que nos mandavam e-mail, às vezes sobre o mesmo assunto, cada um afirmando as coisas mais diversas, e isso gera, a princípio, uma grande confusão. Qual é a verdade? Sim. Quem é que está interpretando corretamente esse quesito, esse ponto? E eu lembro que eu estava na capela rezando sobre isso, e me veio assim, enquanto eu rezava, o cajado do Papa. Olha. Então, assim, e muito um princípio norteador entre progressismos e entre ultratradicionalismos. O católico deve olhar para o cajado de Pedro, porque ele é aquele que nos indica qual é a fé. Que é a tradição. Então foi ali a tua linha. Exato, esse é o ministério petrino. Então ali nós começamos a reunir artigos que pudessem dizer o que é a tradição, o que o magistério diz sobre, vamos lá, batismo no Espírito Santo, carismas, a vida fraterna. E começamos a trabalhar as questões que eram próprias da praxis carismática, mas depois, assim, tudo que tem a ver com a vida católica, qual é o posicionamento. Então, a ideia sobre a Rocha de Pedro nasceu assim, e depois, ano passado, nós sentimos a urgência de tornar isso um centro de estudos. E hoje é o sobre a rocha de pedro.com.br. Tudo isso que esse centro de estudos, ele é online.
Exato. Hoje, o sobrarochadepedro.com.br ele está dedicado totalmente à conferência que nós vamos fazer em maio. Por causa da conferência, Exato. certo? Uhum. E aí nós estamos com o sobrarochadepedro.org, que é onde vai estar toda a plataforma de cursos. Nós temos duas vertentes. Uma vertente acadêmica, ou seja, eu quero fazer graduação e bacharelado em teologia. Nós temos graduação, bacharelado em filosofia. E eu tenho a preocupação de que seja algo que venha agregar à minha fé, que não me prejudique. Pode ir lá que você vai estar num lugar seguro. Né? Que legal. Especialização em pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Tem lá. Patrística, eu quero conhecer os primeiros séculos da igreja. Tem lá. Que legal. A gente juntou muita coisa boa, né? O padre Douglas Pinheiro participou disso ativamente. Ele é professor de quase tudo isso que eu falei lá, né? E também uma parte pastoral, sabe, Carol? Porque assim, eu temo que neste tempo nós estejamos vendo uma grande proliferação de institutos e centros, só que desvinculados da vida da comunidade cristã. E quando nós vemos isso, qual é a tendência? A tendência é nós reduzirmos a fé a um ente de razão. O catolicismo não é um conteúdo intelectual apenas. Sim. Né? Embora envolva... Ele passa por, né? Mas então nós precisamos servir a comunidade cristã. Que legal. Servir as paróquias. E por isso, Sobre a Rocha de Pedro pensa nisso. Que legal. Fernando, e você conheceu daí Padre Douglas Pinheiro, que já esteve aqui no Noite de Louvor mais de uma vez, né, Padre? Sim. E como que foi esse encontro? Como se tornou o diretor espiritual ali do centro? Na verdade, nós nos conhecemos já há uns bons anos. Aliás, 10 anos, né? Faz agora. Por aí, pai. Conhecemos em 2014, num outro evento em que eu era palestrante, o Fernando foi participar. Desde então nós nos aproximamos. Conheci também a esposa do Fernando, né? A Vanessa. Batizei alguns dos filhos dele, né, que Fernando? São muitos, né, Fernando? Exato. São 7 filhos, né? Dos 7 filhos do Fernando, eu sou padrinho de 2. Olha só. Né? Então, além de trabalharmos juntos, somos compadres. Vínculo, que legal. Mas, acima de tudo, o que nos uniu sempre foi essas mesmas paixões em comum. Amor pela igreja, amor pela palavra, amor pelos dons do Espírito Santo, a fé de que Deus tem avivamento constante, reservado e para ser dispensado sobre a igreja. Então, nós queríamos fazer isso de forma madura. Eu, pessoalmente, sempre em partilhas com o Fernando, deixava clara a minha preocupação quanto a uma mentalidade equivocada que existe sim em alguns setores da igreja ou na ideia de alguns católicos, que é a seguinte: o pessoal que é mais de oração, mais carismático, que é dado aos dons, muitos vão dizer, isso é um povo que não gosta de estudar, que não gosta de ler, que é um povo ignorante, por isso eles são fanáticos, exagerados, etc. Tá. Ao mesmo tempo, aqueles que são dedicados ao estudo, à academia, geralmente são os que fazem essa crítica, porque acham que o intelectual não seria necessariamente alguém espiritual. Os dois são tão ricos, né? E é um equívoco, Carol. Isso não é a teologia no catolicismo. Teologia é a ciência da fé. Então, ninguém pode fazer teologia se não tem fé radical, arraigada, que busque as razões de ser de si mesma, por isso é teologia. Sim. Mas para ser teologia precisa antes ser fé. O coração de alguém que queira entender, compreender, que entenda a doutrina, que entenda a teologia, precisa antes de mais nada ser um coração fervoroso. Sim. Que ame a nosso Senhor. Não é? Há uma frase que se usa muito na teologia: teologia se faz de joelhos. É de joelhos, é aos pés do Senhor. Sim. Então, esse divórcio, ele é falso. Não é? Quem causou esse divórcio? Isso não pode ser feito. Esse é o intuito do Centro de Estudos. Mostrar que sim, o carismatismo, as experiências de Pentecostes
tem razões profundas de ser na teologia bíblica, na tradição, no magistério de 2000 anos, nos documentos, na experiência espiritual e mística dos santos. Então, esse é um dos muitos objetivos do Centro de Estudos. E eu vi a programação do evento, que vai acontecer em maio, dia 16, 17, 18, 19? Perfeito, isso mesmo. De maio. Isso. Vocês têm tudo isso, né? Vocês têm os conferencistas, nomes nacionais e internacionais, grandes nomes. Vocês têm a parte da Santa Missa, tem essa parte carismática, parece que tem tudo ali vendo, né? Eu nunca participei, vai ser minha primeira vez. Sim. E o que é, como é a conferência em si? O que acontece ali? Qual o teu objetivo com ela? Com esses grandes nomes, né, principalmente? Exatamente. A inspiração por detrás dessa conferência é uma conferência que acontece todos os anos nos Estados Unidos, chamada Defending the Faith, Defendendo a Fé. Tá. Quem organiza é o Dr. Scott Hahn. Tá. Ela acontece no campus da Universidade Franciscana de Steubenville. Eu participei dessa conferência em 2015. Eu fiquei uma semana na casa do Scott Hahn, ele me acolheu e eu participei dessa conferência que impactou a minha vida para sempre, porque eu vi estes elementos de tradição e de carismatismo perfeitamente em harmonia, Carol. E eu falei, eu nunca vi isso desta maneira no Brasil e o Brasil precisa disso. Quando nós mostrarmos isso, nós vamos levantar uma bandeira importante de unidade e de comunhão. Nós vamos fazer com que grandes expressões eclesiais possam convergir. E mais, nós vamos nos colocar a serviço do episcopado. Nós vamos nos colocar realmente num ponto de convergência. Sim. Então, aí o cronograma foi pensado assim, os nomes foram pensados assim, os temas foram pensados assim, para trabalhar questões importantes daquilo que nós chamamos de conservação da fé, e também questões importantes da praxis carismática, e colocar isso em harmonia. E os palestrantes são muito importantes. Eu preciso citar de modo especial, né, padre, a figura do Dr. Scott Hahn. Né? Para quem não conhece, o Scott Hahn era um pastor presbiteriano que em 1986 foi recebido na comunhão plena com a Igreja Católica, depois de um período de estudo profundo. Ele começou a estudar o conceito de aliança nas Escrituras. O conceito de aliança o fez se debruçar sobre a Eucaristia. A Eucaristia, o estudo da Eucaristia o fez se debruçar sobre os padres da Igreja, o modo como os padres da Igreja interpretavam, por exemplo, o Apocalipse. Ele entendeu que a liturgia eucarística era inspirada no Apocalipse. E aí... ele não conseguiu sair. E pronto. Né? E aí os dois principais livros dele, Todos os Caminhos Levam a Roma e O Banquete do Cordeiro, mostram esse estudo. Resultado, logo nos primeiros anos, onde Scott Hahn começa a contar o seu testemunho, mais de 3.000 líderes, grandes líderes protestantes se tornaram católicos, né? Também. E tem outros nomes além de Scott Hahn, né? Isso. Quais são os outros grandes nomes? Nós temos também um outro americano importantíssimo, que é o Dr. Ralph Martin. O Ralph Martin vem ao Brasil, ele já veio algumas vezes. Uma pena que ele não seja tão conhecido, porque ele é simplesmente extraordinário. Vai ser agora. Exatamente. Né? O Ralph Martin é um dos pioneiros da renovação carismática na igreja. Ele, aliás, não só da renovação, ele é pioneiro do Cursilho de Cristandade nos Estados Unidos. Que legal. Ele fundou a primeira comunidade que surgiu, dessas novas comunidades, a primeira, chamada Palavra de Deus. Ele é fundador. Né? O primeiro escritório internacional da renovação, ele era o diretor. Então, assim, é uma pessoa extraordinária. Então, os dois americanos. Me ajuda lá, padre. Agora espera, vamos fazer um suspense. Porque vocês vão ficar aqui comigo. Tem grandes nomes nacionais também que vão vir. Então, a gente já vai voltar falando mais sobre isso, né, Fernando, padre Douglas. Você permaneça aqui comigo para saber mais sobre essa conferência que vai acontecer em maio na cidade de São Paulo, a conferência sobre a Rocha de Pedro. E, inclusive, já estão me dando spoiler aqui que vai ter desconto para os telespectadores que quiserem participar online de qualquer lugar do Brasil. Então a gente sai com imagens de Araçatuba, em São Paulo, canal 21.1, cidade com quase 200.000 habitantes. Já eu volto com você.
volta e te lembrando que nós estamos quase lá. Dia 27 de abril, nós temos um encontro. Eu, você, Padre Reginaldo Manzotti, Recife. É o 7º Evangelizar é Preciso Recife. Estaremos aí com você a partir do meio-dia na Praia do Pina. Então, se você ainda nos programou, olha, corre que dá tempo. É sábado, a tarde toda de muita oração, Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Show com o Ministério Evangelizar, com o Padre Reginaldo Manzotti, momento das capelinhas, tudo isso para você de Recife. Então, vá junto com a sua família, chame seus amigos, chame seus vizinhos e vamos juntos fazer este momento de muito louvor, oração, adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, revestindo-nos da armadura de Deus, que é o tema escolhido para esse ano. Então, meio-dia, Praia do Pina, encontro você, Recife, dia 27, próximo sábado. Enquanto isso, a gente continua aqui falando com o Fernando Nascimento, que é o fundador, idealizador e fundador do Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro, também com o diretor espiritual, Padre Douglas Pinheiro, que estão aqui falando sobre essa conferência que vai acontecer, né, Fernando, né, Douglas? Antes da gente continuar aqui, você vai falar para mim os palestrantes todos, eu quero convidar você a assistir comigo esse VTzinho que vai contar exatamente sobre essa conferência. Acompanhe. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por detrás de mim voz forte como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Ele me disse: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, e o que vive, pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelo século dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Essa visão fora antecedida por acontecimentos terríveis. Do incêndio de Roma à destruição de Jerusalém, da inauguração sangrenta das arenas de Roma e Cartago, ao absurdo culto idolátrico ao imperador, a Igreja de Cristo sofrera atrozmente. Cristo, porém, apresenta-se ressuscitado, glorioso e vencedor, andando no meio de sua Igreja, perscrutando os corações, exortando-a e consolando-a. Na carta às 7 igrejas, símbolo de totalidade, evidencia-se aquilo que Nosso Senhor busca ver sempre em sua esposa: retidão e fidelidade à verdade revelada, atreladas a um profundo e ardente amor, expresso no fervor espiritual e na caridade uns para com os outros. 2000 anos depois, é necessário que a visão de Patmos, perpetuada nas Escrituras como verdade revelada, palavra de Deus e mensagem inerrante, traga grande consolação aos nossos corações. Ante todo o panorama de crises internas e externas à Igreja, Cristo vive pelos séculos dos séculos e deseja ver sua Igreja em ortodoxia e dinamismo. A conferência sobre a Rocha de Pedro, que acontece em São Paulo dos dias 16 a 19 de maio de 2024, está reunindo irmãos que gozam de grande estima e credibilidade, para que, ao denunciar profeticamente as causas e consequências do status quo, anunciem que Cristo está à direita do Pai, caminhando entre os candelabros e derramando de seu Espírito sobre os fiéis, para que resplandeça a sua Igreja, rejuvenescida em seus dons e ministérios hierárquicos e carismáticos, anunciando, celebrando e servindo em amor, Donec Venias, até que Ele, Cristo, venha. Acesse sobrarrochadepedro.com.br para obter mais informações. Participe. Parabéns, ficou muito bom.
Muito bom. Bonito, né? Agora o pessoal vai ficar louco para ir, né? A hora que souber os nomes, então, nacionais que estarão lá, Exato. fale pra gente agora que a gente já deu um suspense aqui, Fernando. Nós vamos ter lá o padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, Diocese de Osasco, padre Douglas Pinheiro, vai estar. Ambos da Diocese de Osasco, Padre José Eduardo e eu, né? Somos irmãos de presbitério. Aham. O padre José Augusto, da comunidade Canção Nova, vai estar conosco também. O professor Eduardo Faria, que é conhecido aqui da TV Evangelizar. O professor Felipe Aquino. E o professor Vitor Salles, que é ligado ao Opus Dei. Além Maravilhoso deles, vai ser, né? além deles, nós vamos ter ministrando louvor Eugênio Jorge. Nossa, também. Já esteve aqui também na TV Evangelizar. Mas são grandes nomes nacionalmente. Exato. Você me falou que não tem mais ingresso para participar presencialmente. Exatamente, né, O que, padre? o que é ruim, mas é bom também, né? Porque o objetivo... Nós estamos Encher a divulgando a conferência já desde o ano passado, desde 2023. Nossa, Foram quanta abertos preparação. lotes de inscrição, não é? E tão logo os lotes foram sendo lançados, aí imediatamente as vagas eram preenchidas. Tava 2 dias. Eu recebi e Sim. não conseguia fazer. Era desse jeito. Porque realmente a procura foi grande. É. Olha, não é porque eu sou o diretor espiritual, porque o Fernando está aqui, mas realmente era um sonho que nós tínhamos de reunir nomes que nunca vimos unidos antes num mesmo evento. Muito legal, né? Do mesmo escopo, né? Unidos ali para fazer juntos um evento dessa índole. Vai ser realmente de uma grande magnitude. E, providencialmente, a data coincidirá com Pentecostes, porque é o que nós desejamos, que o evento seja um novo Pentecostes para todos nós. Inclusive, agradeço o convite feito ao padre Reginaldo Manzotti. Ele não estará aqui, estará em peregrinação. Mas agradeço em nome dele, tá? O convite que foi Obrigado. feito. Bom, você falou que não tem o local ali, né? Não tem mais vaga presencial, mas você disse que ia ter uma condição especial para o nosso telespectador. Como que vai funcionar? Exatamente. O Sobre a Rocha de Pedro fez uma parceria com a plataforma Fé Explicada, Tá. né, do grupo Lumine Minha Biblioteca Católica. Por causa dessa parceria, nós vamos colocar o evento todo online. Então que você legal. que não pode ir, você vai participar do evento, né? E as pregações todas vão ficar disponíveis para você por 30 dias. Nossa, Para você que legal. assistir quando quiser e quantas vezes você quiser ao longo desses 30 dias. Não só isso, Carol. Todo o conteúdo da plataforma Fé Explicada também vai ficar disponível por 30 dias para todo mundo que se inscrever online. Tá. Né? Então, a pessoa que se inscreveu presencialmente quiser esse acesso por 30 dias, ela também pode se inscrever online? Como que funciona? Ela pode. Ela pode, para ela ter esse acesso Ela pode. das palestras. Os que fizeram presencialmente isso é legal. podem. Inclusive, durante o evento, a gente quer conversar com eles sobre isso, porque sem dúvida que vão querer né, reassistir aquilo. E para os telespectadores e sócios da Associação Evangelizar é Preciso, da TV Evangelizar é Preciso, a gente está dando hoje, a partir de agora, você que está assistindo, nós vamos dar um desconto especial, né, para os telespectadores e Para sócios quem da quiser Evangelizar. entrar online. Então, é esse Exato. cupom que Isso. está aparecendo para você aí no site. Então, se você Isso. ficou interessada em ir nessa conferência, primeiro, não tem vaga presencial, mas você consegue acompanhar online com acesso aos 30 dias por esse cupom que é exclusivo para quem está aqui assistindo a TV Evangelizar. É o SRP Evangelizar. Legal. Que bom. Gosto quando vem com notícia boa, assim, porque depois o povo fica tudo louco querendo participar. É bom a gente ter uma solução, né? Exato. Que legal. E grandes nomes. Estou muito feliz. Que bom. É uma Que bom que alegria. vocês se empenharam bastante, padre, porque é muito trabalho, né? Bastante. Mas nós temos uma série de equipes, vocês veem as parcerias que nós fomos mencionando. A própria TV é uma, por nos receber hoje aqui, nos permitir divulgar. Já tivemos reunião, inclusive com a direção aqui da TV, para fazer planos para o futuro. Que legal. Né? Tá aí no coração de Deus e no ventre da Virgem Maria, sendo gerado para o futuro, quem sabe, mais possibilidades. Eu não posso deixar de mencionar também, Carol, que o evento ele tem palestras,
momentos de oração, celebração litúrgica e mesas redondas. Eu ia te perguntar sobre as mesas redondas. Como que vai funcionar? É bom você perguntar, porque uma das mesas você vai... Eu sou mediadora. Você vai ser a nossa moderadora. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? De verdade. Eu que agradeço, uma honra. E é interessante porque, assim, na cabeça... acho que é bom falar essas coisas de modo bem claro, Sim. padre. Algumas pessoas, quando viram os nomes que nós estamos juntando, sobretudo o nome de alguns dos padres, alguns dos professores, já colocam assim, lá no seu inconsciente que o evento vai ter uma linha X ou uma linha Y. E é importante, nós juntamos estes nomes porque estes nomes gozam de grande credibilidade em todos esses espectros. E eles estão lá para defender o magistério da igreja. Nós vamos falar do Concílio Vaticano II, da hermenêutica de continuidade, como? Em defesa. Isso é muito importante. Vai ser espetacular, vai ser muito bom. Que o Espírito Santo esteja com vocês. Amém. Nesse evento. Que bom, que bom. Olha, agradeço, viu, a presença. Lembrando, dia 16, 17, 18 e 19 de maio, dá tempo de você se inscrever online e com desconto por esse link que está aparecendo aí, por esse, como que é o nome disso? Cupom de desconto, obrigada, para participar da conferência sobre a Rocha de Pedro. E também o convite, né, para conhecer o Centro de Estudos, é claro, como você mencionou, para o Brasil inteiro. Isso é online também? Os cursos têm online? Exatamente. Legal. Nós temos o site, né, que é o sobrearrochadepedro.com.br, nesse momento totalmente voltado para a conferência, e o sobrearrochadepedro.org. Ali nós temos tudo o que o Centro de Estudos está oferecendo. Legal, que legal. Então dá para conhecer os professores. Padre Douglas Pinheiro está lá, que é um ótimo professor, já esteve comigo aqui no Vida em Foco, dando uma verdadeira aula sobre catequese, sobre Espírito Santo, esteve no Noite de Louvor. Que bom tê-lo aqui, padre. Inclusive um dos cursos, como o Fernando mencionou, contidos na plataforma, é um curso de especialização, de pós-graduação em pneumatologia, que é a teologia do Espírito Santo. E eu sou um dos professores dessa especialização também. Que legal. Reconhecida pelo MEC, não é? Sobre a Rocha de Pedro. Uma das parcerias é com a Universidade Ítalo-Brasileira, na qual acontecerá o evento. Então, essa universidade nos dá a cobertura acadêmica que valida todos os cursos. Não é? Então, tá aí mais uma oportunidade de estudo, de pesquisa séria, disponibilizada àqueles que têm o desejo. Eu quero agradecer o padre Reginaldo Manzotti. O padre Reginaldo marcou a minha história desde criança, desde menino, né? Eu o conheci quando eu era seminarista menor. Ele nos visitava no seminário. Ele e padre Kleina eram amigos próximos. São ainda. E, né, assim, nossos, né, amigos da Legião. E sempre me impactaram muito. Então, tem um pouco do ministério do padre nisso tudo que nós estamos fazendo, sem dúvida nenhuma. Então, fica a minha gratidão. Eu agradeço vocês também por estarem aqui hoje. Sempre bem-vindos a Curitiba, quando quiserem. Bom retorno a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada, viu, Fernando? Obrigada, padre Douglas. Obrigado.